O modelo de estabilidade macroeconômica e o equilíbrio fiscal do Chile, cuja dívida pública bruta não passa de 25%, é uma inspiração para economistas de orientação liberal de países do continente. Uma das reformas pioneiras feitas no país, porém, é hoje um dos principais desafios do Chile. Em 1983, o sistema público de previdência foi convertido em privado e passou a seguir um modelo de capitalização no qual se inspirariam anos mais tarde México, Colômbia e Peru. Décadas depois, uma geração de aposentados submetidos às mudanças instituídas no regime do ditador Augusto Pinochet recebem benefícios muito inferiores ao necessário para cobrir suas necessidades básicas. O problema foi objeto de uma grande reforma em 2008, na gestão de Michelle Bachelet, que criou um pilar solidário, público, para o sistema. 10 anos depois, o presidente Sebastião Pinera, com quem o Bolsonaro se reúne neste sábado, prepara novas mudanças para tentar elevar o valor médio das aposentadorias e diminuir o nível de pobreza na terceira idade. Professora da Universidade Adolfo Ibáez, Andrea Repeto ressalta que o Chile está há 40 anos fazendo reformas na direção de uma economia mais robusta. A ditadura Pinochet, que se estendeu de 1973 a 1990, abriu a economia e promoveu uma série de mudanças pró-mercado com base na cartilha neoliberal da chamada Escola de Chicago, onde estudaram diversos membros da equipe econômica do general. Desde a redemocratização, continua a economista, os governos de diferentes orientações que se revezaram no poder sempre estiveram preocupados com a estabilização macroeconômica. Essa é uma peça fundamental do modelo de crescimento. Nesse sentido, o país mantém um banco central independente, autenticamente autônomo, que permitiu, através da política de juros, derrubar a inflação que chegou a 26% em 1990 para os atuais 2,4%. Além disso, há uma ideia sedimentada de que o setor público não pode gastar mais do que arrecada. Um compromisso fiscal que era informal e virou lei cerca de uma década atrás, uma espécie de teto de gastos à chilena, mas com o avanço das despesas condicionado não à inflação, como é o caso da emenda constitucional aprovada no Brasil em 2016, mas à expectativa de arrecadação. Existe a noção de que o Estado precisa poupar para estar preparado para o momento em que eventualmente o preço do cobre caia, pondera a pesquisadora chilena. O cobre é há décadas elemento importante da economia chilena. Segundo o analista da Oxford Economics James Watson, o setor de mineração responde por algo entre 7% e 10% do PIB. Apesar de o percentual ser menor que no passado, a flutuação dos preços da commodity ainda tem impacto direto sobre a economia. A queda nos preços do cobre no período entre 2014 e 2017, exemplifica o economista, foi um dos principais responsáveis pela desaceleração da atividade. Para ilustrar a relevância do setor, Andrea Repeto lembra a greve de 43 dias em 2017 no maior campo de cobre do mundo, da mineradora Escondida, que, sozinha, derrubou o crescimento do primeiro trimestre. Miguel Ricaurte, economista-chefe para a região andina do Banco Itaú, ressalta que a administração responsável da arrecadação fiscal proporcionada pelo cobre permitiu que outros setores também se desenvolvessem no decorrer das últimas décadas. O crescimento econômico, entretanto, não foi suficiente para conter os desequilíbrios do sistema de aposentadorias do país, que desde 1983 segue um modelo de capitalização gerido pelo setor privado. O principal problema do modelo chileno é o baixo valor dos benefícios. De acordo com Felipe Bruno, líder de previdência da consultoria Mercer no Brasil, 9 em cada 10 aposentados no país recebe o equivalente a menos de 60% de um salário mínimo, que hoje é de cerca de $450. A principal razão, segundo Guilherme Larraín, professor da Universidade do Chile, é o fato de que as contribuições feitas pelos trabalhadores hoje de 10% do salário não são suficientes para garantir uma renda que satisfaça as necessidades básicas dos chilenos aposentados. Apenas para efeito de comparação, já que o modelo brasileiro é essencialmente diferente do que vigora no vizinho,
A contribuição previdenciária paga pelos empregados no Brasil vai de 8% a 11% da remuneração, mas as empresas recolhem para o INSS o equivalente a 20% do salário do funcionário. Além da questão da contribuição em si, as oscilações da economia chilena que, como a maioria dos países do continente, alterna ciclos de crescimento com períodos de crise prejudicaram a rentabilidade dos fundos de pensão. Ao contrário do sistema público, no sistema de contas individuais as taxas de juros são extremamente importantes, porque determinam quanto o que foi poupado vai valer no futuro e, portanto, o nível de renda dos aposentados. Felipe Bruno, da Mercer, ressalta ainda o fato de que há pouca concorrência entre gestoras de fundos de pensão no país, que cobram taxas de administração muitas vezes elevadas e que muitas vezes são pouco transparentes. Em 2008, lembra Andrea Repeto, foi instituído o Pilar Solidário, que passou a pagar benefícios assistenciais àqueles em situação de vulnerabilidade social. Nessa época foram criadas, por exemplo, a chamada Pensão Básica Solidária de Vejez, PBSV, que varia entre $180 e $215, e o Aporte Previsional Solidário de Vejez, APSV, subsídio pago a quem ganha menos de $470, para complementar a renda. Essa mudança, diz a economista, em paralelo ao crescimento econômico, é um dos principais responsáveis pela expressiva e recente redução da pobreza no país que, de acordo com os números do Banco Mundial, caiu de 26% no ano 2000 para cerca de 8% em 2015. Em outubro do ano passado, o presidente Sebastião Pinheira propôs novas alterações na legislação para tentar elevar gradualmente o nível baixo das aposentadorias e reduzir o nível de pobreza e vulnerabilidade dos chilenos na velhice. A proposta encaminhada ao Congresso prevê um aumento gradual da alíquota previdenciária de 10% para 14%. A diferença seria paga pelas empresas, que até então só contribuíam em casos de profissões insalubres. As medidas, que ainda precisam ser aprovadas pelo Legislativo chileno, prevêem também um reforço do pilar solidário. A previsão é que esse tipo de gasto cresça de 0,8% para 1,12% do PIB. Em comunicado veiculado em rede nacional, Pinheira ressaltou que, dos 2,8 milhões de aposentados no Chile, mais da metade, 1,5 milhão, necessitam de auxílio do pilar solidário. Do total de pessoas que dependem do pilar solidário, 62% são mulheres que em geral têm uma participação mais intermitente no mercado de trabalho, muitas vezes interrompida pela maternidade.